Boas pessoal, eu sou o Saturno e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E como eu prometi na semana passada, este episódio vai ser sobre o filme que saiu recentemente do Gatas Botas. Recentemente, pronto, saiu lá para dezembro, mas ainda estamos na épocazinha, vamos falar assim. Eu já queria falar um bocadinho deste filme porque tipo, é um filme que mudou um bocadinho, como é que eu ia dizer, a maneira como eu vejo um bocado os filmes de animação hoje em dia. Mas isso é mais por causa de outras empresas e isso tudo. Eu já vou assim abrir por aí. Só quero avisar que, obviamente, este episódio 2 vai ter spoilers, não é? Eu ainda vou tentar ocultar uma coisa ou outra, mas eu acho que vou acabar por falar das coisas mais importantes e talvez vai ser considerado spoiler, o que é muito provável. Portanto, assistam com a vossa por conta e risco, não é? Mas mesmo assim, eu acho que, mesmo se assistirem isto tudo e não tiverem visto o filme, eu acho que deviam ver o filme, ok? Porque eu acho que não vou conseguir explicar de maneira suficientemente boa o quão bom este filme é. O que é bom, porque assim eu acho que vocês têm a oportunidade de ver o filme em condições, com a vossa mentalidade e desfrutá-lo. Mas pronto, vou já começar assim pela animação. A animação, pá, é sempre uma das coisas que mais me fascina, porque pronto, eu próprio trabalho com animação e tudo o que é filmes de animação eu acabo por gostar de ver, ou nem que seja só para avaliar como é que está a animação daquilo. A animação, pá, é única. Sinceramente, tipo, eu sei que às vezes de longe parece mais uma animação 3D, isso tudo, como outro filme da Disney, não, desculpem, da DreamWorks faz, ou da Disney vá também. Só que esta animação teve uns efeitozinhos que foram únicos, que até me fizeram lembrar, por exemplo, o filme do Spider-Man do Multiverse, porque é com aquele efeito é 3D, mas tem tipo a animação tem menos frames, portanto vê-se um bocadinho mais travado, por assim dizer. Tem aqueles efeitos também que dão um bocadinho 2D. Esta animação não é muito diferente, é uma animação 3D com os personagens 3D e cenários 3D, misturando 2D nas faíscas e fumo, mas que depois são renderizados em 3D e dá um efeito único à animação. Eu acho aquilo é um toque muito bom. Para além de que, por exemplo, se formos eu sei que a validade a filmes de 20 anos atrás, que hoje em dia não é muito justo. Pá, mas DreamWorks, por exemplo, o Gato das Botas, o primeiro filme, que é tipo aí uns 20 anos também. hum, Pá, aquilo já estava com uma qualidade interessante. Os pelos do gato, por exemplo, estavam muito bons. Neste filme, os pelos dos animais, eu vou dizer os animais porque há uma quantidade até grande de animais no filme. Os pelos dos animais ficam muito bons, tipo, ficam. Olhamos para aquilo, sentimos que se passamos a limão é mesmo fofo, não é uma coisa eh, mal feita, percebem? Pá, eles fizeram um bom trabalho naquilo. Em questão de animação está incrível. E não só na animação, por exemplo, na direção do filme está muito bem feito também. As transições são lindas, tipo, passa de uma transição. As transições são bem feitas e bem colocadas, vamos dizer assim. Às vezes está o personagem a andar com uma música mais melancólica, num cenário mais melancólico também, e depois, sei lá, aparece mais ao fundo uma espécie de clone dele, por assim dizer, em transparência. Pá, é muito bem feito. Eu sei que explicar assim, pronto, por palavras é um bocado difícil, mas pá, é uma questão de verem o filme também. Pá, mas as transições são lindas. As referências que o filme tem a filmes western, por exemplo, western para quem não sabe é aqueles filmes mais de cowboys e isso tudo. Pá, as referências a filmes western também é muito bem colocadas, devo dizer. Encaixa muito bem com o filme, o que não é fácil às vezes. Filmes western não é tipo de filmes que dê para colocar referências em tudo, né? Mas o Gato das Voltas por acaso encaixou direitinho. E pá, as cenas de ação são muito bem escritas, sinceramente. A coisa que às vezes falta em filmes que têm ação é um bom guião para a ação decorrer. Este filme teve as cenas são muito bem escritas e animadas, né? Com planos de câmara ótimos.
E devo até ressaltar, por exemplo, os primeiros 20 minutos, mais ou menos, tem uma batalha contra um gigante. Ahm, a batalha em si, antes da batalha, até, porque o filme já começa aqui com os spoilers, por exemplo. Ahm, o Gato das Botas começa numa espécie de festa num bar e isso tudo, depois começa a apontar a lâmina para o presidente da cidade e começa ali uma batalha que ele começa a batalhar com muita gente, até que depois passa por uma batalha contra um gigante. Isso tudo é quase seguido, mas tipo, é tão bem construído que não parece que está uma coisa a mais. Ok? Parece que está tudo muito bem encaixado, parece que faz sentido, pronto. E diga-se de passagem, para quem gosta de Attack on Titan, mesmo que não queira ver o filme, aconselhava a ver pelo menos a batalha contra o gigante, porque dá uma sensação de Attack on Titan incrível. Porque está literalmente o gato às botas a correr pelos telhados das cidades, mesmo como no anime, por exemplo. Pá, enquanto se desvia dos ataques, por exemplo, já ia dizer Titã, o gigante pega no sino da cidade, amarrado a uma corda e isso tudo, e depois começa a usá-lo como uma arma de longa distância, começa a tirar o sino aí na direção do gato das botas e ele simplesmente desvia-se, continua a correr pelos prédios, sobe pelo sino e pela corda até atacar o gigante. Pá, é tudo muito bem animado, muito bem construído, planos de câmara incríveis. Pá, eu acho que só ir esse início de filme, é aquela cena, um filme tem que começar em grande já. O problema é que muitas vezes começar em grande faz com que depois o resto não seja tão grandioso e perca um bocado do valor. Portanto, o público em si acaba por perder a atenção no filme. Este filme não é muito diferente. Aconteceu isso. Tipo, os primeiros 20 minutos foram incríveis. Depois a metade do filme não estava má, mas morreu entre aspas, vá. Ficou um bocadinho mais parado, tendo as suas cenas de ação também, mas pá, não foi tão grandioso como no início. E depois no final voltou a ser aquela cena grandiosa e fantástica. E, por exemplo, uma das cenas que eu gosto mais neste filme é. Eu odeio um bocado aquela cena que é o que muitos filmes de ação às vezes fazem, que colocam um personagem como sendo o herói poderoso, sem grandes dificuldades, por muito mais que possa ter dificuldades numa batalha, nós sabemos que ele vai ganhar aquilo. Ok? Nós sabemos que ele vai ganhar aquilo. Esse filme, por muito mais que nós soubéssemos que ele ia ganhar a batalha, o Gato das Botas, foi-nos apresentado um dos melhores vilões que a DreamWorks fez, que foi o Lobo, é literalmente esse o nome, pá, porque o Gato das Botas começa o filme mais naquela cena que tipo, ele é. Pá, ele batalha sem problemas, percebem? Ele é intocável, não é? É imparável isso tudo. E depois chega o lobo de uma maneira muito. Como é que eu ia dizer? Pá, de repente ele aparece ao lado do Gato das Botas num bar e começa a ridicularizar a lenda que foi o Gato das Botas, percebem? E depois começa uma batalha entre eles e percebemos que o Gato das Botas não é tão grandioso como ele se acha, não é? Ele vai de intocável por lâminas por ser atingido por uma. O que até dá numas cenas mais pesadas, entre aspas, porque assim, filmes da DreamWorks nunca foi aquela cena muito pesadinha, muito pesada por assim dizer, né? Com sangue e isso tudo. Teve os seus momentos, mas nada assim de matar, vá, brutalmente, vá. Esta cena, por exemplo, agora vou dar um spoiler, vá. Hum, o gato das botas uh, desvia-se, mais ou menos, do ataque da lâmina do lobo, só que dá um close-up nos olhos do gato das botas e vemos uma pinga de sangue a escorrer pela testa. Pá, é isso que eu quero dizer, ele vai de intocável por lâmina de ser atingido por uma, percebem? Ele já não é destemido porque ele agora tem medo do lobo, porque ele sabe que o lobo é mais poderoso que ele. Portanto, é uma das cenas que eu mais gostei do filme, o início já. Porque o lobo chega ao lado dele e pá, ri e insulta-o e ridiculariza a lenda que ele foi. E depois, pá, vamos. Pá, isto era a parte do início do filme, depois vamos para o meio que tem pá, cenas de aventura, porque é aquela cena clássica, tem
aquela parte de aventura que eles têm que ir do ponto A ao B, atrás do MacGuffin, por assim dizer. Pá, pronto. É um bocadinho clichê essa parte, mas também não é tão mal construída, devo dizer, não é tão mal construída. E até eu acho engraçado porque este filme temos o vilão e o antagonista. E o vilão nem sequer é o lobo, sabem? O vilão é. Agora esqueci do nome do gajo. Pá, é um gajo bué grande e gordo que está sempre com o dedo numa tarte. Pá, eu agora esqueci-me do nome dele, passou-me mesmo ao lado. Pá, mas ele é que é o vilão. Ele é que quer, por exemplo, o poder que. Pronto, eles conseguem tipo um mapazinho que dá. Que vão a uma zona e pedem um desejo e conseguem um poder que quiserem. Vá. Mas o vilão está atrás disso, não é? E o lobo nem sequer está propriamente atrás disso. O lobo está mais com uma cena pessoal, por assim dizer, contra o gato das botas. Está ali mesmo para quebrá-lo mentalmente. E por muito mais que no final, agora já avançando para o final, né? Muito mais que no final haja uma batalha, por exemplo, entre o vilão e o gato das botas, o lobo estava lá. Não é? Há uma batalha mesmo naquela zona, na zona final, que é uma batalha quase de 2 contra um, por assim dizer. 2 contra um, bah, havia mais membros envolvidos naquela batalha. Mas a batalha vai de alguns membros e o gato das botas contra o vilão para depois ser um 1v1, vamos dizer assim, do lobo e o gato das botas. De uma maneira muito tipo, vamos acabar isto aqui. O que eu achei, eu até arrepiei-me um bocado porque sinceramente estava naquela tipo, eles já mostraram umas cenas nesse filme, pá, que talvez até tenham medo se o gato das botas morre, percebem? Um medo, entre aspas, né? Porque, por um lado, eu acho que sabia que ele não ia morrer, tinha essa confiança. Pá, mas eles construíram o lobo de uma maneira que nós nunca nos sentimos seguros quando era uma batalha entre os dois. E o lobo até é uma pessoa que respeita bastante os duelos, diga-se de passagem. Porque, por exemplo, antes, nas primeiras batalhas que eles tiveram entre si, o Gato das Botas perdeu a sua arma. Esqueci-me do nome daquilo, que é aquelas armas mais de esgrima, mas ao mesmo tempo não tem a ponta com uma bolinha, né? Mesmo a arma. Esqueci-me do nome daquilo, mas é aquelas espadas bem mesmo fininhas que parecem de esgrima. O Gato das Botas perde essa espada e o lobo simplesmente chuta a espada contra ele e diz-lhe: pega nisso. Tipo, mesmo naquela de pega nisso, vamos batalhar até ao fim. O lobo é daqueles personagens que respeita batalhas, percebem? É desse género. E depois no final vai voltar a essa cena que é, por exemplo, eu até achei em piada que o lobo, o gato das botas consegue, por exemplo, tirar as armas ao lobo de uma certa maneira, né? Com vários golpes e isso tudo. E o gato das botas chega ali mesmo para. Tipo, depois de ter conseguido. Como é que eu ia dizer? Depois de ter conseguido eh, recuperar-se do trauma, por assim dizer, porque o lobo foi um trauma durante o filme inteiro para o gato das botas, porque, como eu disse, o lobo agora é mais poderoso que ele e o gato das botas ficou naquela ideia que já não posso morrer, né? Porque o gato das botas também tinha aquela cena que tinha as 8 vidas ou 9, já me esqueci agora. E apareceu até no filme, a maneira como ele morreu várias vezes. E ele estava tipo na última vida e o gato das botas queria, por exemplo, buscar esse desejo que era para conseguir mais vidas. E como esta era a última vida, até bem do nome do filme, The Last Wish, e vai tipo, é agora ou nunca. O lobo, por exemplo, tem nas armas dele a contagem de mortes que o gato das botas teve, porque ele teve sempre de olho nisso, teve sempre de olho tipo, nas mortes dele. Porque o lobo literalmente é como a morte. O lobo literalmente é. Ele próprio diz no filme, até achei uma frase muito interessante que tipo. Vou desconfigurar um bocadinho a frase que ele disse, mas resumindo, ele disse tipo assim: eu sou a morte e nem é no sentido figurativo. Tipo, não é sequer metáfora, ele é a morte. Ele está ali para fazer o trabalho que ele achar que deve, não é? Portanto, ele foi atrás do gato das botas e tem na lâmina dele mesmo, tipo ali, a carinha do gato das botas, tipo uma cruz, né? Porque cada vez que ele morreu, e agora era a última. Portanto, estavam ali na batalha final, né? Era vai ao racha, tudo ou nada. Pá, e depois o gato das botas conseguiu enfrentar esse seu maior medo, que era o lobo,
conseguiu pôr-se pá, mais firme e quando consegue tirar as lâminas ao lobo, pá, ele sabe que como é que aquilo deve acabar, como é que acha que vai acabar. Ele chega ali, chuta a arma para a beira dele e diz: Pega, que é mesmo a quem dizer: Já não tenho medo de ti, pega nisso, vamos batalhar, vamos acabar com isto. Pá, a ideia do filme em si, tipo, não é das histórias mais criativas, pá. É uma história boa, não digo que não. Claro que tem aqueles clichês, como qualquer filme hoje em dia tem, é normal. Às vezes até é difícil. Às vezes é difícil também de ser inovador. Hoje em dia é difícil ser inovador. Não é impossível, mas é difícil. Pá, mas a história é bem construída e sinceramente, pá, a batalha contra o lobo, tanto a primeira quanto a última, é uma coisa, pá, que às vezes dá que pensar uma coisa ou outra, percebem? E eu acho que, para variar, a DreamWorks fez um bom trabalho. Sinceramente, a DreamWorks tem feito nestes últimos anos, e desde o início, vamos concordar, acho que a DreamWorks tem sido uma das melhores empresas de animação que, pá, que existe. A Disney já teve o seu auge, mas a Disney também agora está muito. Tantos filmes que eles postam por dia, por dia, amor de Deus. Tantos filmes que eles postam por ano, às vezes só um é que se aproveita e se é que se aproveita, né? Para além dos da Marvel, que têm andado um bocadinho mortos. Pá, mas a DreamWorks tem andado sempre firme. Se vocês forem pegar assim, tipo, os filmes todos da DreamWorks, pá, vamos do Shrek, da saga toda. Claro que há um filme melhor que o Shrek e outro e tal, mas em geral não são todos maus. Pá, depois vamos para filmes do Panda do Kung Fu, que também são incríveis, com vilões incríveis. E uma coisa que eu gosto por acaso da DreamWorks é que eles fazem hum, uma coisa engraçada que é, se vocês forem pegar todos os filmes da DreamWorks têm o lado bom e mau, eles vão ter sempre o vilão e o antagonista. E por norma, o antagonista é mais interessante. Eu acho isso muito interessante, porque o antagonista não é propriamente hum, o problema, não é, principal do vilão. Mas é aquele problema que se ele não trata logo, ele vai se lixar mais para a frente. Como por exemplo agora, né, o vilão era aquele gajo grande e gordo, queria roubar também o desejo. Pá, ele foi derrotado, não é? E que já acabou? Não. O gato das botas tem que agora lutar contra o lobo. E agora, para quem não viu o filme e para quem vai ver, atenção também. Eu estou aqui a dizer vários spoilers, mas também eu já avisei desde o início, portanto eu vou estar aqui a dizer spoilers. Pá, depois no final a batalha não acaba com ninguém morto. Literalmente o lobo acha tipo que o gato das botas, pronto, merece continuar. Provou, provou os seus pontos. O lobo literalmente deixa-o viver. Até porque, pá, sinceramente eu acredito completamente que o lobo consegue ganhar o gato das botas. Porque o gato das botas, apesar de ser muito bom em questão de combate e isso tudo, e por muito mais que ele já tivesse outra vez destemido, já no final já não tivesse aquele medo absurdo do lobo, eu acho que o lobo mataria-o na mesma se, se ele quisesse. Portanto, pá, o lobo deixou o gato das botas viver, assim naquela tipo, ok, deixo-te, mas também acredito que se houver um próximo filme e o lobo aparece, não sei como é que acabaria, sinceramente. Mas pronto, olha. eh, o filme foi ótimo, ok? Acho que é um dos melhores filmes que a DreamWorks tem, sinceramente. O primeiro Gato das Botas foi bom, mas até com aquele com o Humpty Dumpty, achei engraçado. Pá, mas este filme foi muito mais maduro, por assim dizer. Eu acho que teve uns temas para além de falamos de morte mesmo, porque pronto, o lobo é literalmente a morte, né? Pá, tem uns problemas mentais literalmente, porque o Gato das Botas acaba por ficar aterrorizado de uma maneira a ficar paranoico até às vezes. Pá, temos assim uns temas mais adultos, o que é fixe, não é? Porque dá uma chance para tanto crianças e adultos verem o filme, porque vai haver sempre aquela cena de cada um vai ter a sua perspectiva, não é? E é isso que às vezes eu gosto, por exemplo, quando vejo filmes que eu via quando era criança. Às vezes vi um filme em criança, ok, tipo, é fixe. Vou reassisti-lo, pá, isto tinha uma mensagem mais interessante do que eu estava à espera. E depois ficou aquela ideia de, poderia ter
descoberto isso mais cedo, né? Pá, portanto, eu acho que a DreamWorks fez um bom trabalho com isto. Eu acho que a DreamWorks vai ser uma empresa que vai manter sempre os seus princípios na animação. Vai ser uma empresa boa até ao fim. Um dia é capaz de acabar, não é? Tipo, as histórias todas têm um fim. E a DreamWorks, por muito mais que tenha um fim, eu não acho que vai ser um fim mau, né? Portanto, pá, quem não viu o filme, veja, por favor, que é um ótimo filme para se ver agora. E pá, é isto, né? Acho que disse tudo que tinha a dizer sobre o filme. Espero que tenham gostado. E pá, vemos no próximo episódio. Já sabem, aos domingos no Spotify e segundas-feiras no YouTube. Agora estamos com estes 4 diazinhos de folga, por assim dizer, né? Portanto é mais tranquilo estar a assistir as cenas. Se quiserem, no YouTube, neste caso, porque não dá mais jeito, comentem o que acharam do filme Gatas Botas caso já o tenham visto. E se tiverem algum tema que acham que eu deva falar, também fiquem livres para comentar que eu depois eu vejo se falo ou não. Ok? Portanto, malta, eu fico por aqui. Eu sou Saturno e vejo-vos numa próxima. Tchau!